2 Timóteo capítulo 4, verso 6 diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, Paulo escreveu essas palavras na prisão de Mamertina, em Roma, sabendo que iria morrer antes do seu martírio. Um lugar terrivelmente sujo, um lugar que ninguém que foi para lá tinha esperança, provavelmente magro, já velho, debilitado. Por isso, essas últimas palavras de Paulo nos têm muito significado. Eu sempre falo para os irmãos que sempre as últimas palavras de um homem nós precisamos considerar. Porque um homem, em suas últimas palavras, geralmente ele vai falar o que tem dentro dele. Porque agora já não existe mais esperança nenhuma a não ser o Cristo. Então, sempre que nós nos aproximamos de alguém que está moribundo, você vai ver que a sua vida passou como um piscar de olhos. Essa pessoa vai poder falar para você que ela foi pequena, grande, casou-se, teve filhos, teve netos, e agora a vida passa como um piscar de olhos. E realmente nós sabemos que é assim. E nós temos que aprender com o apóstolo Paulo, quando ele diz que combateu um bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Irmãos, considerando que Paulo foi o maior missionário que existiu, o maior pregador, o maior apóstolo, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo, o maior mestre evangelista, encerrou sua carreira nesta prisão em Roma, mas ele foi mais influente que qualquer governador romano. Não existiu um César em toda a história de Roma que teve mais influência do que Paulo teve em todo o mundo. Então você vê que Paulo tem uma história muito sublime. Se nós queremos aprender um pouco sobre a vida de Paulo, precisamos ler em Filipenses capítulo 3, verso 5, quando ele diz que foi circuncidado ao 8º dia, que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo era um judeu puro sangue, como poderia se considerar. Era um homem com um alto nível de estudo, porque a palavra diz que ele era da tribo de Benjamim, uma tribo de reis. Quanto à lei, fariseu, estudado. Era um homem que procurava sempre estudar, que procurava se aprimorar. Em Atos capítulo 22, verso 3, ele diz: eu sou judeu, nascido em Tarso de Cilícia, instruído aos pés de Gamaliel, que foi um dos maiores mestres do povo de Israel. E esse mestre, ele era famoso porque ele era neto de um grande rabino que era Heléu, e tornou-se grande mestre entre os judeus, Paulo. Paulo, ele era um grande mestre da lei, circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, ele falava a língua hebraica. E quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Saulo de Tarso, como era conhecido, ele era um braço forte do Sinédrio, perseguia os irmãos por todas as regiões. Ele assolava a igreja de Deus, como diz lá em Atos capítulo 8, verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando eles no cárcere. Ele também devastava a igreja. Gálatas capítulo 1, verso 3 diz que: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como de sobremaneira perseguia e devastava a igreja de Deus. Ele também exterminava os discípulos. Esse era Paulo. Paulo, segundo a palavra de Deus, ele era um assassino. Atos capítulo 9, verso 21 vai dizer assim: ora, todos os que ouviam e estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava os irmãos?
Uma pessoa que extermina irmãos é uma pessoa assassina. Esse era Paulo de Tarso. E também encerrava os santos em prisões e dava seu voto para matá-los, como está também em Atos, capítulo 26, verso 11. Muitas vezes castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Demasiadamente enfurecido contra eles mesmos por cidades estranhas, os perseguia. Então Paulo era esse homem, terrivelmente, ele era como uma fera selvagem. Se você ler lá Atos capítulo 9, verso 1, diz que ele respirava selvageria, perseguia os irmãos, era um homem terrível. Tanto que depois que ele se converteu, nenhum irmão queria chegar perto dele, porque ele exterminava os irmãos. Ele, além de exterminar, de perseguir, ele fazia pressão psicológica nos irmãos para que eles blasfemassem a fé. Esse era Paulo, ou Saulo de Tarso, um touro bravo. Mas no capítulo 9 de Atos, o Senhor Jesus apareceu para ele. Em Atos capítulo 9, verso 4, diz assim: E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a qual tu persegues. E quando ele está diante do rei Agripa, em Atos capítulo 26, verso 14, diz assim: E caindo todos por terra, ouviu uma voz em língua hebraica que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os arguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja, irmãos, que mesmo Saulo, tendo essas atitudes, recalcitrando contra os agrilhões, ele já estaria, de alguma maneira, sendo iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele assolava a igreja, ele olhava para os irmãos e, de alguma maneira, o Senhor já falava com ele. Porque senão o Senhor não falaria com ele assim: dura coisa é recalcitrar contra os arguilhões. E Paulo, mesmo perseguindo a igreja, agora o autor da vida, o nosso mestre, apareceu especificamente para ele, como ele mesmo diz, como um filho bastardo, um filho fora de hora. E agora o nosso Senhor aparece para ele e diz: Eu sou Jesus, a qual tu persegues. E agora sim, aqui, irmãos, nasce o extraordinário Paulo, o pregador. Paulo, o evangelista. Paulo, o mestre. Paulo, o discípulo. Paulo, um dos maiores teólogos que a terra viu. Paulo, um dos homens, como diz em Hebreus 11, que a terra não era digna de suportar ele. Um homem que pregou o evangelho em todas as regiões, que deu a sua vida pelo Senhor, muitas vezes em naufrágios, muitas vezes em chicotes, açoites, muitas vezes castigado, mas nunca negou a sua fé. E nós temos alguns exemplos para aprender com Paulo. Por isso que ele diz no final da sua vida: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Veja, irmãos, que ele diz: combati um bom combate. Como nós temos combatido combates durante toda a nossa vida. Mas isso não quer dizer, irmãos, que realmente nós saímos, às vezes, com uma sensação de vitorioso dos combates que combatemos. Você pode combater um bom combate e mesmo assim se entristecer. Paulo, ele estava na pior cadeia, na pior prisão que existia. Sozinho, magro, machucado, possivelmente doente, triste. Ele fala para Timóteo assim: vem me ver depressa, necessitando de comunhão com os irmãos. Traga-me os meus livros e os meus pergaminhos. Outra lição que aprendemos com Paulo, que ele mesmo no fim da sua vida, ele continua querendo aprender com Cristo. Aprender, buscando conhecimento. Esse era Paulo, o apóstolo.
um dos maiores homens que a terra viu. E nós temos algumas lições que podemos aprender com Paulo. Ele aprendeu, num primeiro momento, que a igreja é o corpo de Cristo, pois quem ele perseguia eram os irmãos, e não Jesus. E quando ele tomou cartas para ir à cidade, para perseguir os irmãos, o Senhor aparece para ele e diz: eu sou Jesus, ao qual tu persegues. Imediatamente ele pergunta para Jesus: quem és tu, Senhor? Porque provavelmente ele estava perseguindo Pedro, outros irmãos que tinham nomes, que ele tomava nome para perseguir, para assolar, para devastar. E ele pergunta: quem és tu que eu estou perseguindo? E Jesus diz: eu sou Jesus, ao qual tu persegues. Então, num primeiro momento, Paulo aprende que quando alguém persegue a igreja de Deus, persegue o próprio Cristo. Que a igreja é o corpo de Cristo. E ser o corpo de Cristo é algo sobrenatural. É algo que demanda muito conhecimento. Porque nós somos o corpo de Cristo. Mas às vezes nós não temos entendimento do que é ser o corpo de Cristo. Porque ser o corpo de Cristo é uma coisa orgânica. Não é uma coisa natural. Não é uma coisa construída com mãos humanas. Ser o corpo de Cristo é ter a consciência que tudo que temos e tudo que somos, nós recebemos do nosso cabeça, que é Cristo. É essa união que nós temos em Cristo, com Cristo. Eu me lembro de uma história que o irmão Carlos falou, que existia uma jovem muito nova, e ela estava muito feliz e foi para a escola muito feliz, porque ela fazia parte da igreja. E quando o professor dela viu ela tão feliz, perguntou: por que você está tão feliz assim? E ela falou: eu estou feliz porque eu estou na mão de Deus. E o professor falou para ela: mas você pode escorregar entre os dedos de Deus e cair. E essa menina voltou para casa e ficou muito triste. E quando ela chegou em casa, ela orou. E voltando no outro dia para a escola, o professor falou para ela: e aí, por que você está feliz de novo? Você não tem medo de cair das mãos de Deus? E ela, na sua simplicidade, ela diz: eu não tenho medo de cair nas mãos de Deus, porque eu sou o dedo de Deus. Quem faz parte do corpo não tem como cair da mão, não é, Jair? Se nós somos corpo de Cristo, como que nós vamos ser arrancados de Jesus? Por isso, irmãos, quando nós temos essa consciência que nós temos a vida eterna e não entraremos mais em condenação, isso precisa iluminar os olhos do nosso entendimento. E nós precisamos aprender que nós somos o corpo de Cristo, um organismo vivo. Isso não é algo comprado por qualquer preço, porque foi pelo sangue do nosso Senhor Jesus que nós fomos comprados. Isso é uma situação orgânica, nós somos corpo. Fizemos parte dessa tão grande obra que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então essa foi uma das primeiras lições que Paulo nos ensina. A vida de Paulo nos ensina muitas coisas. Ele perseguia os seguidores do caminho e de repente desce uma luz muito grande do céu com poder e grande glória e seus amigos caem atônitos e ele aparece para Paulo e diz... E Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? O Senhor pergunta para ele: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele já cego pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus, esse a quem tu persegues. Então, irmãos, nós precisamos entender que realmente nós somos o corpo de Cristo. Nós somos cuidados por Cristo. Que ninguém nos arrebatará da mão de Cristo. Por mais dificuldades ou combate que passamos, nós somos vencedores, porque nós estamos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Porque nem a morte, nem a vida, nenhuma outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada.
O Senhor Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O Senhor não é alguém que começa a amputar os seus próprios membros. O corpo de Cristo é algo santo comprado pelo seu próprio sangue. Nós somos esse corpo místico de Cristo, e essa relação é orgânica, inseparável. Não separe Jesus da sua igreja. Não separe a cabeça do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E a segunda lição que Paulo aprende é que na igreja, na vida cristã, nós não conseguimos nada sozinho. Você vê que ele ficou cego. E que lá apareceria um homem para ele. Um homem que apareceu única e exclusivamente nessa parte das Escrituras. Então vemos que Ananias aparece lá. E o Senhor fala para ele: ó, vai à rua direita, na casa de Judas. E lá vai ter um homem. E ele para mim é um vaso escolhido. Veja, irmão. Ananias ficou assustado porque conhecia a fama de Paulo. E quando o Evangelho nos encontra, quando Cristo nos encontra, essa transformação precisa mesmo assustar aquelas pessoas que andam perto de nós. Como pode um perseguidor, um assassino, um assolador, um homem que respirava maldade contra os cristãos, agora ser um vaso escolhido nas mãos de Deus? E essa lição é a segunda lição que Paulo aprende, que na vida cristã, na vida do corpo de Cristo, nós não podemos nada sozinhos. Por maior que nós possamos nos considerar apóstolos, profetas, evangelistas, nós não conseguimos nada sozinhos. Porque a vida cristã é uma vida voluntária e é uma vida que nós precisamos dos nossos irmãos, coletiva. A vida cristã é uma vida que nós precisamos do outro. Você não vai conseguir servir a Deus sozinho. No Novo Testamento, isso é antibíblico. Não existe um homem que consiga servir a Deus da maneira correta sozinho. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir se batizar sozinho. Você não pode entrar num rio lá e falar consigo mesmo: eu mesmo me batizo em nome de Jesus, e mergulhar. Isso aí, você não vai conseguir fazer isso. Isso é antibíblico. Porque para isso você precisa de outro. E nós precisamos dos outros. E nós precisamos nos alegrar com isso. Porque realmente o Senhor nos chamou para essa vida coletiva. E é nessa vida coletiva que nós precisamos crescer. Precisando e contando com os outros. E é tão difícil, irmãos, quando nós levamos uma vida separada, uma vida privada. Como é difícil nós começarmos a nos submeter aos outros. Como é difícil nós começarmos a aceitar a ajuda de outras pessoas. Como é difícil nós começarmos a submeter as nossas vidas a outros irmãos. E essa sujeição não é essa sujeição que nós vemos hoje em dia. Nessa hierarquia desse clero católico transformado numa roupagem nova no sistema pastoral. Essa sujeição é em amor. Você vai se submeter aos irmãos em amor. Nada imposto. Não é um autoritarismo. É uma sujeição em Cristo. É em Cristo que nós nos sujeitamos uns aos outros. E veja, foi difícil para Paulo se sujeitar, mas foi difícil para Ananias também se sujeitar. Acho eu que se o Senhor não tivesse ele mesmo aparecido a Ananias, ele não teria ido lá batizar e orar por Paulo. Porque a fama era muito forte de Saulo, o perseguidor da igreja. Então, o segundo aspecto que nós precisamos aprender é que nós precisamos dos outros. E o terceiro aspecto é que nós precisamos aprender a ser preparados para o ministério. Todos nós precisamos de um tempo de preparação. Muitas vezes, novos convertidos, pessoas que começam a andar com o Senhor, pensam que a vida vai mudar da noite para o dia.
Pensam que a conversão é algo rapidamente, que acontece rapidamente. E realmente a conversão muitas vezes não é rápido, irmão. Se nós olharmos para a vida de Pedro, nós vemos que Pedro teve a revelação de Cristo, lá em Mateus capítulo 16. Pedro andou com Cristo 3 anos e meio. E no final, quando o Senhor já estava quase sendo assunto ao céu, o Senhor olha para ele e diz: tu, quando te converteres, apacenta os teus irmãos. Então veja, Pedro andou todo esse tempo com o Senhor. E todo esse tempo ele ainda não estava convertido. Porque, irmãos, a nossa conversão é algo gradativo, é algo que precisa de preparo, é algo que precisa de abandono, é algo que precisa dos nossos irmãos, é algo que precisa se submeter à autoridade de Cristo. Não é algo que nós vamos fazer da noite para o vinho, nem forçado. E veja, quando algum irmão força você a fazer coisas que você não quer, isso não vem do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra diz que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo entendeu isso. Porque Paulo, segundo alguns eruditos, eles dizem que ele ficou 3 anos num intenso aprendizado com o nosso próprio mestre. Lá em Gálatas diz que ele foi e ficou separado numa cidade durante 3 anos, quando ele foi para a Ábia. Então você pensa o aprendizado de Paulo com o próprio Senhor Jesus. Ele mesmo disse que ele não recebeu o evangelho da boca de homem, mas da boca de Deus. E veja como o Senhor foi cuidadoso. Os mesmos 3 anos que ele ficou com os discípulos, agora ele fica ensinando Paulo. Então você vê que Paulo, quando se converteu, ele não subiu direto para Jerusalém. Ele saiu e ficou 3 anos separado, meditando. Você imagina Paulo pegando o Antigo Testamento com o Senhor Jesus e o próprio mestre ensinando ele todas as coisas. Está vendo aqui, Paulo? Aqui sou eu. Está vendo? Aqui sou eu, Paulo. O Senhor Jesus dando a revelação do Antigo Testamento para o nosso irmão Paulo. Então veja, irmãos, nós precisamos respeitar o nosso próprio tempo. Nem todos têm o mesmo tempo. Talvez eu tive um tempo, você tenha outro, outros irmãos têm outro, mas cada um de nós tem um tempo de preparação para o Evangelho. E acontece muito entre os irmãos, que um irmão que está um pouquinho mais crescido quer nos apressar no nosso tempo. Mas cada um de nós tem um tempo, e nós precisamos respeitar o tempo de cada irmão. Nós precisamos de um tempo de preparação. Para Paulo foi 3 anos, para alguns irmãos foi 30 anos, para outros irmãos foi 50 anos. O irmão Watmani dizia que um irmão, para ser um bom servo de Deus, precisava de, no mínimo, 30 anos de conversão. Mas Paulo, ele recebeu o Evangelho da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, quando recebeu o batismo e foi revestido com o Espírito Santo, ele não logo saiu pregar, mas ele se separou e ele foi aprender. E ele tinha esse intuito de sempre aprender. Amém? Ele precisou ser separado para o ministério. Sabe por quê, irmãos? Porque para Deus não importa quem nós somos. Para Deus não importa o que nós fazemos, mas para Deus importa quem nós somos. Amém? Não adianta nós queremos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira, porque o Senhor, Ele olha o nosso coração. Para Ele importa quem nós somos, não o que nós fazemos. Então nós precisamos nos separar, nós precisamos nos revestir, nós precisamos aprender que não conseguimos sozinhos, nós precisamos aprender que nós somos o corpo de Cristo, esse organismo vivo, e que nós precisamos ter um tempo de preparação. E onde você vai ter esse tempo de preparação, irmãos? Quando você tiver contato com Jesus.
E sabe onde você tem contato com Jesus hoje? Através da igreja. A multiforme sabedoria de Deus. Hoje você tem contato com Jesus, irmão, quando você encosta num irmão que está cheio de Cristo. E aquele irmão vai falar para você as coisas espirituais. E você, dia após dia, você vai estar sendo preparado para o ministério. E você preparado para o ministério, então agora você pode começar a ensinar e a preparar outros. E isto é esse organismo vivo. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Paulo, o apóstolo. E ele também aprendeu na igreja, irmãos. Com o Senhor, que no corpo de Cristo não existe papel principal, como eu falei para vocês. Não existe aquele ator principal que vai vir aqui e vai fazer um show bonito e você vai dizer: não, bom, aquele lá é o cantor principal, né? Aqueles outros lá são os backings vocais e os outros são assessores do cantor principal. Na igreja não existe isso. Paulo precisava aprender isso, porque como ele era um grande mestre entre os judeus, fariseu, instruído aos pés de Gamaliel, Paulo, ele tinha uma grande bagagem espiritual. E agora ele chega perto dos irmãos, que são simplesinhos, porque os discípulos eram todos iletrados, galileus. E agora ele sente o choque, esse choque de realidade. Ele, um grande mestre, se agora começa a se submeter aos pequenos apóstolos. Isso foi uma lição para ele, porque assim que ele sai para o ministério, em Atos capítulo 13... verso 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo. Nossa! Barnabé pegou Saulo pela mão e levou com ele. Ou seja, Saulo, o grande mestre, o fariseu, aquele que sabia toda a lei de cor, ele vai ser o coadjuvante, o ajudante de Barnabé. Esse era Paulo. E Paulo precisou aprender que na igreja nós somos coadjuvantes. Mesmo com toda a sua estatura, mesmo com todo o seu poder de linguagem, mesmo ele sendo quem ele era, na igreja ele precisa se submeter. Porque Cristo fez isso. Cristo disse que o maior dentre vós é o teu servo. Nós precisamos aprender a servir, não a ser servido. E o triste é que hoje as pregações ensinam o povo a ser servido e não a servir. Mas Cristo nunca falou isso. Cristo disse: eu não vim para ser servido, mas sim para servir. E se nós somos cristãos, pequenos cristos, nós precisamos aprender a servir, não a ser servido. Veja o que Paulo precisou aprender. Talvez ele, como um grande mestre, como um fariseu, ele era bajulado pelos judeus, conhecido, tinha um lugar de importância. Em Gálatas diz que ele se superava aos seus companheiros quando jovem, porque ele era muito inteligente. Ele tinha uma mente brilhante, e ele precisou aprender que essa mente brilhante precisava passar pela cruz do Calvário e se submeter à autoridade do Espírito Santo. E que o Senhor nos leva aonde Ele quer, não aonde nós achamos que devemos estar. Então ele aprendeu que agora ele era apenas um ajudante. Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Veja, irmãos, esse é o quarto ponto. O quinto ponto é que Paulo precisou aprender a ser humilde. O ministério de Paulo teve 33 anos separados em 3 etapas de 11 anos. E na primeira etapa de 11 anos, Paulo diz que ele se considerava o menor
dos apóstolos. No começo da sua vida, mesmo se considerando um apóstolo, ele diz: eu, Paulo, o menor dos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado, pois persegui a igreja de Deus. Paulo, na sua primeira etapa do seu ministério, se considerava então o menor dos apóstolos. Mas ele cresceu no Senhor. O Senhor usou Paulo. Ele fez sinais, prodígios e maravilhas. Ele pregou o evangelho. Ele cresceu na graça e no conhecimento. E quando ele chega na segunda etapa do seu ministério, quando ele está escrevendo a Éfeso, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então ele deu alguns passos e se aproximou de Cristo. E agora ele já não se considerava mais o menor dos apóstolos. Ele já se considerava o menor dos santos. E na sua terceira jornada, onde ele está escrevendo a Timóteo, já das cadeias dele, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então vê o crescimento espiritual de Paulo. No começo da sua jornada, ele se considerava o menor dos apóstolos. Depois ele se aproximou um pouco mais de Cristo, e olhando a glória de Cristo, a luz de Cristo, ele diz: eu, Paulo, o menor dos santos. E agora, quando ele está já perto da sua partida, próximo do Senhor, crescido na graça e no conhecimento, ele diz que ele dos pecadores era o principal. Veja, irmão, o que é um coração que cresce diante de Deus. E como é difícil hoje nós crescermos diante de Deus dessa maneira. Porque quando recebemos algo do Senhor, recebemos alguma coisa do Senhor, já vem o tentador, o nosso inimigo, o maligno, e começa a colocar um orgulho nos nossos corações. Porque pensamos que somos maiores do que alguns irmãos. Pensamos porque temos alguma caminhada a mais, ou temos recebido alguma coisa a mais do Senhor, nós somos maiores do que alguém. E nós, se olharmos para a vida de Paulo e querermos aprender como combater um bom combate, como acabar a nossa carreira e como guardar a nossa fé, nós precisamos aprender que nós precisamos ser humildes. E que quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, mais humilde nós ficaremos. Porque o Senhor, Ele é todo poderoso. Veja que importante. Nós precisamos resistir o diabo. Porque hoje, se você começa a receber algo do Senhor e começa a pregar em alguns lugares, os irmãos já começam a te exaltar. Eu lembro-me uma vez que o irmão Delcio esteve aqui entre nós, e o irmão que foi apresentar ele falou assim: agora nós vamos receber o irmão Delcio, o irmão que é escritor de livros, o irmão que é pregador e tal, e fez aquela firula, né, para apresentar o irmão. E quando chamou o irmão não levantou. O irmão ficou sentado assim, olhando sério para ele, e o irmão ficou pensando assim. Aí ficou uma situação meio difícil na reunião. Aí o irmão, por misericórdia, se levantou. E quando o irmão se levantou, o irmão falou assim: irmão, não me apresenta assim não, irmão. Se tu quiser me dar um título, me dá. Ó, aqui está o nosso irmão pecador, irmão Delcio Beireles. Me apresenta assim. Porque, segundo o irmão Delcio dizendo, porque numa batalha, se num exército, o soldado que se levanta é o primeiro que cai. Mas, se eles ficar todos em uniformidade, eles têm mais força. Você entendeu? Todos em pé, no mesmo tamanho, nós vamos andando. Mas, se alguma cabeça se levanta, é a primeira a ser acertada. Como nós precisamos nos submeter a Cristo. Ele
é o nosso ajudador. Ele é o nosso herói, irmãos. Ele vai na frente de batalha. Só Ele pode estar levantado entre os irmãos. Somente Ele. Por isso a necessidade que nós precisamos ter de reaprender o que é ser irmãos. Mateus 23:8 diz assim: a ninguém chameis de mestre, um só é o vosso mestre. Um só é o vosso mestre. Vós sois todos irmãos. A ninguém chameis de pai, um só é o vosso pai, vós sois todos irmãos. Mas parece que os irmãos esquecem disso. Por exemplo, se você vai numa missa católica, você chama a pessoa que está lá na frente de padre, que traduzido para o português é pai. Mas Jesus falou: a ninguém chameis de pai. E os irmãos dizem: pai. Um só é o vosso pai. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então nós precisamos aprender, irmãos, nessa vida que nós temos em Cristo, a ser humildes. E isso é muito difícil. Pensa como foi difícil para Paulo. Ele era um homem que era um cidadão romano. De um povo escravizado, ele tinha o direito de ter aquela cidadania daquele ao qual escravizava o seu povo. E um cidadão romano tinha direito a ter escravos. Paulo tinha muitos direitos. Mas se você continuar lendo lá em Filipenses, capítulo 3, depois dele falar que tinha sido circuncidado ao 8º dia, que ele era de uma tribo de reis, da tribo de Benjamim, a qual veio o rei Saul. Depois dele dizer que ele falava o hebraico antigo, de todas as suas categorias, tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele era, ele diz assim: considerei tudo isso como excremento humano para ganhar a sublimidade de Cristo. Veja, onde estão as nossas profissões? Onde fica o lugar para as nossas insígnias? Onde fica o nosso direito? Quando nós ganhamos a sublimidade de Cristo, nós deixamos todas essas coisas para trás. Isso não importa mais, porque realmente ele conheceu o Salvador. E quando você vê, lá em Atos capítulo 26, quando ele está diante do rei Agripa, o rei se assusta, porque o rei reconhece quem ele era. Era um judeu, um cidadão romano, perseguia a igreja como pôde. Olha o testemunho de Paulo. Esse homem que assassinava os cristãos, um matador de irmãos, se converteu e agora está diante de mim, pronto para morrer. Porque ele de maneira nenhuma negou o seu Cristo. Amém? Ele cresceu no Senhor Jesus. Ele aprendeu, ele entrou na escola de Cristo. Então você pode me perguntar: como que eu vou combater um bom combate? Como que eu vou acabar minha carreira? E como eu vou guardar a fé? Paulo, ele nos dá esse mapa, essas diretrizes de como fazer isso. Primeiro, você precisa aprender que a igreja é o corpo de Cristo. Segundo, você precisa aprender que você não pode nada sozinho, que nós somos totalmente dependentes dos irmãos. Terceiro, você precisa aprender que você precisa se preparar. Olha o coração de Paulo. Antes de morrer, ele disse: Timóteo, eu quero só um pedido. Traga minha capa, porque provavelmente ele estava com frio, e os meus pergaminhos. Não esquece os meus livros. Nós precisamos cada vez mais ter essa ansiedade de buscar o Senhor. Querer crescer na graça e no conhecimento. Se preparar para poder estar junto com o Senhor. Por quê? Porque para o Senhor importa quem nós somos, nem o que nós fazemos. Não o que nós fazemos. Em quarto, ele aprendeu que na igreja não há lugar para papel principal. Não há lugar de destaque para ninguém. Mas que na igreja nós somos todos coadjuvantes, auxiliadores, cooperadores com Cristo na obra do ministério. E em quinto lugar, nós precisamos aprender a ser humildes.
Gálatas capítulo 6 diz, aquele que acha ser alguma coisa, não sendo nada. Mas Paulo, irmãos, Paulo era letrado, falava muitos idiomas, era de uma linhagem de reis, judeu puro sangue, falava a língua hebraica. A palavra diz que quando ele falou hebraico, todos ficaram atônitos, porque ele falava numa língua esquecida. Era um grande mestre, criado aos pés de Gamaliel, poderoso em palavra, mas ele considerou tudo isso como excremento humano para guardar ou para ganhar a sublimidade de Cristo. E Paulo, irmãos, ele nos dá um conselho. Além desses 5 pontos que ele nos ensina, que ele nos dá o norte, ele nos dá um conselho. Filipenses capítulo 3, verso 12. Vamos abrir lá, irmãos? Essa eu quero que nós abrimos juntos. Filipenses, capítulo 3, verso 12. Lembrando que nós estamos tentando aprender como combater um bom combate, como acabar a carreira e como guardar a fé. Amém? Filipenses, capítulo 3, verso 12 diz assim: não que eu tenha já recebido ou que tenha obtido a perfeição, mas prossigo. Primeiro conselho: prossiga. Muitas vezes nós achamos que não conseguimos. Muitas vezes nós achamos que estamos pecando tanto, que estamos tão longe do Senhor. A palavra diz: prossiga. Paulo, ele não julgava ter alcançado a perfeição, mas o que ele fazia? Ele prosseguia. Mesmo ele olhando os seus membros, fazendo as coisas que ele não queria fazer. Porque ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que quero fazer não faço, mas os mal que não quero fazer, pego meus membros fazendo. Paulo tinha essa luta também, mas ele nos aconselha: prossiga, irmão. Essa é uma luta, esse é o combate. Você quer combater um bom combate? Não desista, prossiga. Amém? Não que tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Veja, verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Veja, segundo conselho: esquecer das coisas que para trás ficaram. Quando você prossegue, você olha para diante. Prossegue. Porque muitas vezes nós estamos enredados em doutrinas de demônios, numa vã maneira que aprendemos dos nossos pais. Tantas coisas estranhas nós vimos, tantas confusões, tantas distrações, como nós fomos atingidos, como nós nos decepcionamos com alguns irmãos e algumas irmãs, como os irmãos me machucaram, como fui machucado, como fiz isso, como fiz aquilo. Que Paulo diz: prossiga, irmão, olhe para frente. Veja, irmãos, quanto a mim, não julgo que ter alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que para trás ficaram, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para que estão diante de mim. Veja o verso 14: prossigo para o alvo. Prossiga, prossigo e prossigo. Esse é o conselho de Paulo para nós. Prossiga, irmão, prossiga. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos. Veja que coisa estranha. No verso 12 ele diz: não que tenha obtido a perfeição. E agora no verso 15 ele diz assim: pois todos que somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. O que é ser perfeito então para Paulo? Ser perfeito para Paulo é prosseguir.
Ele não julga que tinha alcançado a perfeição, mas ele prosseguia. Ele esquecia das coisas que para trás ficaram e prosseguia. E agora ele diz assim: todos que somos perfeitos. Opa, então ele está dizendo aqui que quem prossegue é perfeito. Sabe por quê? Porque não depende de mim e de você. Depende do Senhor. O que o Senhor quer de nós? Que nós prossigamos. Prossiga. Você quer combater um bom combate? Prossiga. Quando as coisas parecem não ter saída, irmãos, nós precisamos prosseguir. Como ele mesmo disse, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Precisamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. Se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Se você precisa de esclarecimento, olhe para a vida de Paulo, olhe para a vida do Senhor Jesus. Ele passando por tudo que ele passou, por tantos flagelos, por naufrágios, algumas vezes de açoite, 40 menos 1, sabe por quê, irmão? Porque 40 a pessoa chegava à morte. Então, por algumas vezes, Paulo ele quase morreu por causa do Evangelho. Picado de cobra, açoitado, chicoteado, fugiu num cesto para não ser morto, perseguido em Jerusalém pelos próprios irmãos, porque os irmãos não acreditavam que ele tinha se convertido. Precisou sair de Jerusalém. Barnabé pega ele, os discípulos pegam ele e tiram ele de Jerusalém, porque eles não estavam tendo êxito em Jerusalém. Perseguido, abandonado. Se você continuar lendo esse texto, vamos abrir lá, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9. Veja o coração do apóstolo nessa terrível prisão. Provavelmente com frio, provavelmente mal vestido, provavelmente passando fome. Um dos lugares mais insalubres para qualquer ser humano estar, ele estava nessa prisão, nesse lugar terrível. E olha o que ele fala para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Olha como ele ansiava estar com os irmãos. Você entende o que é isso, irmão? Porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o evangelho ou para o ministério. Também enviei Tíquico a Efésio. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. E os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te dele também. Porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhes seja imputado. Mas veja o verso 17, irmãos. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação de todos os gentios, e ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á
para o seu reino celestial, ao quem seja a glória para todos sempre. Amém. Veja, irmão, eu quero que vocês imaginem comigo agora Paulo, nos seus últimos momentos de vida, nessa prisão mamertina, nesse lugar insalubre, Paulo já velho, fraco, provavelmente machucado, com muitas cicatrizes de servir o Senhor. Ele toma um livro, um pergaminho, e escreve a Timóteo, seu filho na fé, e pede que Timóteo viesse ter com ele, porque estava com saudade de Timóteo. E eu imagino Paulo agora, nos seus últimos momentos de vida, olhando para a cara do seu algoz. A palavra não descreve como Paulo morreu, mas a história da igreja descreve que ele foi decapitado, porque como cidadão romano não poderia ser crucificado, ele deveria ter uma morte mais digna, e a morte digna daquela época era ser decapitado. E de repente se aproxima de Paulo, seu algoz, e Paulo olha ainda com um olhar de misericórdia, sabe por quê, irmãos? Porque ele foi algoz de alguns irmãos. Ele mandou matar alguns irmãos, ele mesmo matava os irmãos. Ele olha para aquele algoz com o olhar de misericórdia, e ele deixa ser levado fraco, doente. E quando ele coloca a cabeça no cepo, irmão, provavelmente o algoz pergunta: quais são as últimas palavras que você tem para dizer? E Paulo, provavelmente, irmãos, olha para o seu algoz e diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça já me é guardada. Veja, irmão. E o seu algoz decepa a cabeça de Paulo. E assim como Estevão, cai a cabeça para um lado e o corpo para o outro de Paulo. Mas assim como Estevão foi recebido na glória, Paulo olha e vê o Senhor Jesus de pé. E o céu recebe o príncipe dos judeus. Foi recebido na glória. E Paulo diz assim para nós: irmãos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nós possamos ter esse coração, amigo, ter esses ensinamentos, e possamos viver realmente o que é digno da nossa vocação celestial. Vamos nos colocar de pé. Senhor, te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, que realmente essas palavras possam passar de ser apenas palavras, Senhor, e possa ser vida nos nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a combater um bom combate, porque nós não conseguimos, Senhor. Tua palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o começo, Senhor. Que o nosso fim possa ser um fim glorioso, Senhor. Ganhe o nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa nos ganhar, nos livrar de todo o mal, Senhor. Que nós possamos olhar para esses homens do passado, Senhor, e enxergar tanta glória, Senhor, como te serviram e como nós andamos longe de Ti. Nos ajuda, Senhor, para que possamos ser, assim como Paulo, tantos outros irmãos, que nós possamos ser pedras que fortalecem os irmãos, Senhor. Não queremos ser, Senhor, um motivo de tropeço para os irmãos, mas nós queremos sim, Senhor, auxiliar a Tua igreja. Assim como Paulo disse: por acaso a minha coroa e o meu galardão não sois vós? Que as nossas alegrias, Senhor, não estejam apenas nas coisas materiais, mas que realmente, Senhor, que a nossa alegria seja os irmãos, a igreja, o Teu corpo, esse organismo vivo, essa união que nós temos em Cristo Jesus, para que possamos caminhar, Senhor, sim, para combater um bom combate, para
acabar a nossa carreira e guardar a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade